que está aqui com a gente para falar sobre um outro assunto. O tema agora é a segurança pública. O Pedro vai trazer para a gente alguns termômetros que temos com relação à insegurança pública que vivemos. Como é que o brasileiro tem reagido ao aumento de roubos, principalmente de veículos? Pois é, Carol, é um tema que preocupa muito. A insegurança pública no Brasil, ela é medida e traduzida nas pesquisas. As últimas pesquisas que foram feitas à época da eleição de 2024, portanto no mês de outubro, cerca de 6 meses atrás, elas já mostravam que a segurança pública era uma prioridade para os brasileiros que vivem nas cidades. Aqui a gente tem algumas imagens que ajudam a contextualizar um pouco do que é o martírio do brasileiro todos os dias em sair de casa no trânsito com a apreensão de que pode ser vítima de um assalto ou de um furto, de um ato com ou sem violência, mas que acabe levando parte do seu patrimônio. E para poder explicar um pouco melhor essa história, a gente separou alguns dados aqui que mostram o roubo de carros nos últimos meses. Então vou começar por esse lado aqui. Foram 23.713 carros roubados no Brasil em janeiro, fevereiro e março desse ano. Estamos falando de um roubo a cada 5 minutos. Se comparado com o mesmo período do ano passado, há uma queda de mais ou menos 20%. Mas os dados não estão totalmente compilados ainda, porque alguns estados não forneceram os dados completos, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fornece esses dados. Aqui a gente tem os destaques, os casos Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, os estados com mais casos concentrados de roubos de carros ao longo desses 3 meses. E qual é a resposta para isso? Um crescimento na busca por carros blindados. Essa pesquisa da Web Motors mostra que de janeiro a março de 2025 cresceu, na comparação com o ano anterior, em 8% a procura por carros blindados 0 km, em 14% a procura por carros blindados usados, que geralmente são carros difíceis de serem vendidos, porque são carros mais caros, eles têm algumas particularidades na hora da compra e da venda. Ainda assim, você teve um aumento significativo de procura. É claro que a gente está falando aqui, Carol, de uma concentração tanto dos roubos quanto da procura em grandes cidades, como, por exemplo, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que não por acaso estão ali no topo do ranking dos estados com mais incidência de roubos de carros no início deste ano. Isso porque nestas cidades é onde você tem ações criminosas mais violentas e mais significativas que preocupam mais as pessoas. É Pedro Duran falando conosco sobre segurança pública nesse encerramento aqui de CNN Novo Dia. Obrigada, Pedro Duran.